E a presença de Hume no pensamento de Foucault, com uma anedota de cunho histórico que, por incrível que pareça, nos diz respeito diretamente, não é? Porque foi nesse salão, exatamente onde nós nos encontramos, nos idos de 1965, que o professor visitante Michel Foucault apresentou pela primeira vez em público uma série de lições, de exposições, que continham o que, ainda em 65, ele chamava de Livro dos Signos. O Livro dos Signos foi publicado em julho de 1966, com o título de As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas. Ora, foi justamente aqui que o Foucault pôs à prova, pela primeira vez em público, o livro, então, As Palavras e as Coisas, nesse salão. É claro que, relembrando esse fato, eu tenho uma esperança muito vaga de que, de alguma maneira, o espírito do filósofo me auxilia aqui hoje a fazer jus à sua inteligência singular, e eu me arrisco muito também com o fato de que a minha pálida exposição jamais poderia se equiparar ao que quer que o Foucault tenha feito num dia ruim aqui na Maria Antônia. Deve ter havido algum dia ruim, mas eu acho que foi imperdível mesmo esse dia, né? Então, é interessante a gente notar que, nesse livro, As Palavras e as Coisas, publicado em 66, que foi o livro que transformou Foucault numa espécie de popstar da filosofia contemporânea e projetou o estruturalismo como uma corrente, uma escola filosófica de peso, né? E que, de fato, se mostrou como sendo um acontecimento crucial para a modificação da filosofia, né? A gente pode dizer que a filosofia do século XX ela foi um pouco encerrada com o estruturalismo e que inaugurou uma era que é a era em que nós vivemos até hoje. Mas, nesse livro, As Palavras e as Coisas, que retrospectivamente se mostrou um livro revolucionário, eu não vou me deter aqui no conteúdo, é uma leitura fascinante, é um pouco um livro de filosofia, é um pouco um livro de história do pensamento e é um pouco um romance também, porque As Palavras e as Coisas, se alguém já leu, deve ter percebido que as divisões que o Foucault faz ali, aquelas escansões que ele propõe na história da filosofia, elas não correspondem muito aos fatos, não é uma coisa que ele inventa um pouco, né? O que um professor uma vez chamou de cronologia fantasista, né? Uma coisa um pouco imaginária, né? Mas é um livro tão mais fascinante por isso. Nesse livro, que é um livro preocupado então com a mudança do que ele chama de com o advento do que ele chama de Idade Clássica, né? E com o advento da Idade Clássica e o fim da Idade Clássica, então a Idade Clássica a que ele se refere, final do século XVII e o século XVIII, né? Nesse livro, ocupado com essa periodização, curiosamente, para a revolta de muitas pessoas, não se encontra uma palavra sobre Hume. Por que, curiosamente? Ora, porque é evidente, mesmo para o fenomenólogo mais convicto ou para o racionalista mais dogmático, que o pensamento de Hume ocupa uma posição central na história da filosofia moderna e causa um pouco de espanto, né, essa ausência de Hume. E, no lugar de Hume, o Foucault propõe uma série de outros personagens que não são tão conhecidos, mas nem por isso são menos importantes que Hume. Mas o fato é que o próprio Hume não dá as caras ali, né? E ele deveria dar as caras ali, inclusive pelo que nós já vimos nas nossas
aulas precedentes, porque um livro que trata do problema da linguagem, do problema dos signos, como as palavras e as coisas, teria que se haver com a teoria humeana da imaginação. Então, se é possível fazer uma aproximação entre Hume e Wittgenstein, como eu propus há 15 dias atrás, e essa aproximação ela é uma aproximação pertinente, sem dúvida alguma, então não há por que ignorar Hume num livro voltado para a análise do problema do signo no século XVIII. E, no entanto, o Hume não está lá. E, em termos de estilo e de maneira de filosofar, nós teríamos muita dificuldade de encontrar algum tipo de aproximação, algum tipo de afinidade entre Hume e Foucault. São dois filósofos muito diferentes. Não é? Porque o Foucault aprendeu a ser filósofo do jeito que ele era e se transformou no filósofo que ele foi durante a sua curta carreira filosófica. Ele morreu em 1984, né, prematuramente, com 54 anos. Então, Foucault deixou uma obra inacabada, né? Foi uma verdadeira tragédia isso que aconteceu. Mas é uma obra aberta, né? Nessa curta carreira do Foucault, o que nós podemos perceber é uma presença constante e, na minha opinião, de leitor, eu não sou um estudioso de Foucault, mas sempre leio bastante, gosto muito, uma presença constante e uma presença cada vez mais profunda do estilo de filosofar nietzschiano, vem de Nietzsche. Então, inclusive as pessoas que implicam com Foucault, os filósofos analíticos, os filósofos da linguagem, do mundo de língua inglesa, um pouco Habermas também, né, implica muito com Foucault, são pessoas que que partem do pressuposto de que o Foucault não pode ser um filósofo agradável, não pode ser um filósofo interessante, porque ele é um filósofo nietzschiano, irracionalista, etc. E tal. Aí vem toda aquela cascata de rótulos, né, que a gente sempre encontra nas acusações em filosofia. Ora, mas o nietzscheanismo do Foucault ele é muito mais uma espécie de motivação que molda o jeito de pensar do que propriamente uma filiação temática ou conceitual, né? O projeto do Foucault ele pode ser definido como um projeto que vai se especificando de uma maneira própria, a partir de um motivo nietzschiano, mas ele se torna cada vez mais nietzschiano justamente ao se tornar mais estilisticamente nietzschiano no seu jeito de pensar e ao abandonar as temáticas tradicionais vinculadas à filosofia de Nietzsche, né? E nós lutaríamos, né, para encontrar dois antípodas mais claros como Nietzsche e Hume. Né? São dois filósofos que não têm nada a ver um com o outro. Né? A espécie de ironia sutil, escamoteada, o estilo discreto e refinado, né? Essa simplicidade cultivada que é própria do filosofar humeano, era algo situado por Nietzsche como sendo uma espécie de anátema, né, no pensamento. Então, é um jeito de pensar completamente errado. E a psicologia empirista dos ingleses, como é a maneira fanfarrona que o Nietzsche se refere ao empirismo, os psicólogos ingleses são uma espécie de ponto de referência problemático constante na obra do Nietzsche, que sempre tem que acertar conta com esses tais psicólogos. Ele faz uma espécie de mistura indigesta entre Locke, Hume, Bentham. Ele mistura todos esses ingleses, né?
Isso é uma coisa com a qual Nietzsche tem sempre que se haver, e ele nunca acerta, se dá muito bem, né, com o que esses psicólogos têm a dizer, né, esses tais psicólogos ingleses. Às vezes o Nietzsche repete o que o Hume está dizendo sem perceber, mas também chega numa conclusão totalmente oposta à do Hume, né. Então, daria para entender por que haveria, num pensador nietzschiano como Foucault, uma certa aversão ou mesmo um desinteresse pela obra de Hume. Parece ser mais um desinteresse, lendo as palavras e as coisas. Bom, ele leu o Hume e achou que não entrava aqui, que tinha coisa mais interessante e resolveu deixar de fora. No entanto, anos depois, o Foucault ele foi eleito para uma cátedra no Collège de France em 1970. Né? Essa cátedra lhe conferiu um prestígio enorme e um privilégio muito grande, porque o professor que ocupa essa cátedra vitalícia, não é, ele precisa dar 20 horas de aula por ano. E essas aulas são aulas abertas. O Collège de France ele não exige matrícula, então qualquer pessoa pode entrar e assistir à aula, não é? E, portanto, ele não tem provas para corrigir, ele não tem que explicar as coisas aos alunos, ele abre as questões se ele quiser, enfim, uma espécie de emprego dos sonhos de qualquer acadêmico. Mas a exigência é que se apresente uma pesquisa original. E aí, realmente, as coisas ficariam difíceis de se sustentar se esse esquema fosse adotado universalmente, porque poucas pessoas têm uma pesquisa original para apresentar, que seja por 20 horas por ano. O nosso Foucault, a exemplo de outros, como Lévi-Strauss também, me vem agora à cabeça, foi membro do Collège de France, tinha uma pesquisa e resolveu fazer uma coisa muito interessante entre 1970 e 1984, que foram os 14 anos que ele ocupou essa cátedra, que foi apresentar uma espécie de pesquisa paralela às obras que ele vinha publicando, de modo que o registro desses cursos, que foi feito pelos alunos com gravadores e também preservado, eventualmente, em algumas anotações do Foucault, constitui uma espécie de desenvolvimento paralelo do seu pensamento. Na minha modesta opinião, ou no meu gosto de leitor, um desenvolvimento que, às vezes, é até mais interessante do que a linha oficial, vamos dizer assim, porque o Foucault falando tem uma clareza, tem uma nitidez na exposição que ele, como escritor, fazia questão de soterrar. Não é? O Foucault, quem já leu em francês, percebeu que é um escritor altamente retórico. Né? É um escritor que tem um pendor um pouco perverso pelos torneios de frase complicados, pelas inversões, por construções inusitadas, o que dificulta um pouco, às vezes pode predispor o leitor negativamente em relação à apreensão do seu pensamento. Nesses cursos do Collège de France, que estão sendo traduzidos, publicados pela editora Martins Fontes, no Brasil, vocês vão encontrar um Foucault agressivamente claro, eu diria, fazendo questão de mostrar o seu ponto de vista e demonstrar uma tese. E é isso que é fascinante. Porque esse filósofo, o método que torna o pensamento do Foucault único no século XX, na minha opinião. Vocês vejam que eu estou falando da minha opinião, né? Não é uma coisa que eu estou dizendo, olha, o Foucault é único no século XX. Na minha opinião, o que torna o pensamento do Foucault único no século XX, e no XXI não surgiu nada parecido, escusado dizer, não vivemos em tempos muito propícios para um aprofundamento especulativo muito grande, é justamente esse gosto que ele tem, não é, de construir o seu próprio pensamento a partir de uma investigação. Aí vocês vão dizer, bom, a investigação da verdade, a investigação das coisas, a investigação do real. Não, nada disso. O que interessa ao Foucault investigar são os textos da tradição
intelectual ocidental, não filosófica, intelectual, porque ele lê os gramáticos, os economistas, os historiadores da natureza, os biólogos. A erudição do Foucault era uma coisa tão grande que chegava a ser leviana, às vezes, né? Então, às vezes, ele usa essa erudição de uma maneira um pouco irresponsável, mas, quando ele acerta, é um acerto que, digamos assim, nós aceitaríamos cometer 80, 100 falhas para ter um acerto desses, né? Ou abrir mão dos nossos acertos cotidianos medíocres na pesquisa acadêmica para ter um acerto desse, né? E aí, justamente, isso é muito interessante, porque então a originalidade do seu pensamento vem de ele se construir nessa investigação, e, portanto, ele é um pensamento que não recusa a tradição, pelo contrário. Ele é um pensamento que vê não só os problemas sendo formulados, mas vê o método de formulação dos problemas, o modo de formulação, o contexto de formulação, ou seja, é um pensador que investiga a elaboração dos discursos, né, das práticas discursivas, né, sob todos os aspectos em que essas práticas se mostram. O que é completamente diferente, por exemplo, de vocês abrirem a Gramática Filosófica do Wittgenstein, que é um livro que herda problemas da tradição clássica, um pouco sem saber, porque esses problemas da tradição clássica que o Wittgenstein herda, ele herda porque ele leu Frege, ou porque ele leu o Bertrand Russell, não é? Que estão discutindo não os problemas clássicos, estão discutindo outra coisa, mas, por via dessa leitura, ele depara os problemas clássicos. Mesmo na fenomenologia, que é uma escola de pensamento que tem que é ciosa da historicidade, né, o que nós vamos ver é sempre um afã de distanciamento em relação aos predecessores. Então, se vocês lembrarem já da nossa longínqua primeira exposição, né, nos idos de abril, do início de abril, vocês vão se recordar que nós vimos como, na fenomenologia do Husserl, o que acontece é uma espécie de relação ambígua, equívoca mesmo, desse pensador com os seus dois predecessores principais, que são Hume e Descartes. Então, mas é uma coisa um pouco trivializando, é como se fosse o seguinte: eles foram importantes para mim, mas agora eu vou mostrar o que eu mesmo penso. Ora, no Foucault isso não existe. O que ele mesmo pensa aparece nessa reconstrução que vai sendo feita da investigação, pela investigação histórica, pela investigação dos documentos, que são os textos. E é por isso que o Foucault sempre fez questão de se apresentar como historiador. O que é estranho, né? Porque o que nós estamos acostumados a pensar como sendo historiadores, seja no Brasil, seja no exterior, não tem nada a ver com o livro do Foucault, com o jeito que o Foucault escreve, mas o Foucault se via, sobretudo, como um historiador. Então, é um filósofo que constrói a originalidade do seu pensamento nessa prática de investigação do documento, né, que é uma espécie de atestado em que é lavrado o pensamento, né? Não existe, então, um pensamento solto aí. Ele está sempre no signo, sempre calcado no signo. Ora, e é justamente num certo período desses cursos do Foucault, lá no Collège de France, que nós vamos encontrar um bloco de preocupações que começa a se articular em 1977 e vai num arco até 1980. São 3 cursos, são 3 anos. Então, o curso de 1977 e 1978 é Segurança, Território e População. O curso de 78 e 79 é Nascimento da Biopolítica, que é um termo que agora está na moda, né? Vocês ouvem assim, biopolítica por aí, na logosfera, na internet o tempo inteiro. Ninguém entende muito bem o que é, mas é uma palavra assim, linda, né? É tipo desconstrução, era nos anos 90 ou nos anos 80. Né? Genealogia, essas coisas assim bonitas. Né?
materialismo dialético. Tal. Hoje o nosso amigo inimigo do marxismo não veio aqui, a piada não tem a mesma graça. Então, 3 cursos: Segurança, Território e População em 77, em 78, o Nascimento da Biopolítica, e em 79, o Governo dos Vivos, dos Seres Vivos. Do governo da vida ou dos vivos. É difícil de traduzir. Bom, mas, enfim. Esses 3 cursos são cursos em que nós encontraremos o Foucault debruçado sobre um certo conjunto de pensadores que nós poderíamos definir como sendo aqueles que constituem a tradição que o nosso querido Marx havia chamado de economia política clássica. Não é? Ou, se vocês quiserem, grosso modo, os pensadores que vão de Hume a David Ricardo. Não é? Então, o próprio Hume, Adam Smith, os fisiocratas, não é? O próprio Ricardo, Bentham, né? Acho que seriam esses. Um pouco Stuart Mill, mas os que ele usa mais são o Bentham, o Hume e o Smith. Então, nós vamos encontrar páginas muito interessantes nesses 3 tomos, nesses 3 cursos, sobre a economia política, que o Foucault, astutamente e de maneira correta, situa como sendo um desdobramento, ou uma espécie de desenvolvimento orgânico, não é, da tradição empirista, da filosofia empirista na Inglaterra. Então ele diz, bom, na verdade o pai disso tudo é Locke, mas nós vamos encontrar então Locke, Hume, né, e todos esses outros. Ele tem toda a razão em fazer isso e ele explica por que ele faz isso. Ele explica isso no Nascimento da Biopolítica. Eu ia fazer uma exposição sobre segurança, território e população, mas aí o problema das populações é outro. Tem a ver com o Hume, mas por uma outra chave. Então, no Nascimento da Biopolítica, o Foucault diz o seguinte, que o que diferencia o empirismo, o que permite falar em empirismo, e, portanto, numa linha de pensamento diferente da metafísica clássica, ou seja, da metafísica que surge com Descartes, Bacon, Hobbes, e se afirma com Spinoza, Malebranche, Leibniz, etc., é justamente algo a que eu já havia me referido, ou seja, a supressão da polaridade entre sujeito e objeto e, portanto, a redefinição do que se entende por subjetividade. Na metafísica clássica, grosso modo, a subjetividade, nós estamos aqui num curso que exige esse tipo de generalização, né? E, de resto, o próprio Foucault, nesses cursos, diz, bom, mas eu estou sobrevoando a filosofia inglesa, né? Mas está sobrevoando com conhecimento de causa. Bom, grosso modo, então, na metafísica clássica, o que nós vamos encontrar é um sujeito que é o suporte das representações, né? Representações essas que constituem uma objetividade, né, por meio de uma potência própria do intelecto, que é a razão. Isso que eu estou fazendo é uma espécie, é muito grosseira, uma generalização bem daquelas, assim, muito gerais, mas é mais ou menos isso. Ora, diz o Foucault, a partir de Locke, o que acontece é que esse sujeito, quando você inverte os termos e diz, bom, na verdade, as representações elas são constituídas pelas afecções, ou pela percepção, ou pela sensibilidade, qualquer que seja o nome que se dê a essa receptividade humana, né? E, portanto, quando você chega a dizer com Hume que a razão ela é uma aquisição, ou com Condillac que ela é uma aquisição, né? O que nós temos é não só uma supressão da polaridade entre sujeito e objeto, porque na imaginação não existe nenhuma coisa nem outra enquanto isso não for constituído e constituído gramaticalmente, não é? Ou seja, é com o uso reiterado e habitual e costumeiro da imaginação que nós vamos aprender a pensar em termos de sujeito e objeto e, portanto,
esse pensamento ele é um pensamento que é inseparável do discurso que o institui e que reflete sobre ele. Não é? Então, essa polaridade ela não existe fora do discurso. Não é? Quando você faz isso, você transforma transforma então essa noção de uma subjetividade que reina, que preside sobre a experiência, em algo que vai ser constituído a partir da experiência. Bom, então vocês vão dizer, o sujeito morreu. Alto lá, não morreu, porque o sujeito no empirismo inglês, como o Foucault mostra muito bem, ele é localizado mais corretamente, e me parece que a leitura dele está inteiramente certa, não é? Nesse ponto. Impecável. Localizado o quê? No domínio da valoração moral. Aí eles vão dizer, bom, então o Nietzsche diria, morreu de um lado para renascer pior ainda, né? Pior a emenda do que o soneto, porque era melhor ter um sujeito epistemológico neutro do que um escravo da distinção entre o bem e o mal. Mas é aí justamente que os empiristas são mais nietzschianos que o Nietzsche. Porque tanto no Hume, quanto no Locke, quanto no Konziak, o que nós vamos encontrar, e no Adam Smith também, o que nós vamos encontrar é uma teoria em que esse estabelecimento da valoração moral, ou seja, da distinção entre o bem e o mal, é um estabelecimento feito a partir da vontade, não é? Que é no órgão, o órgão que rejeita ou elege aquilo que é considerado nocivo ou agradável, respectivamente. Agradável é um rótulo geral para útil, belo, etc. e tal. O bem e o mal surgem daí, do prazer e do desprazer. E é aí que surge a subjetividade. Ora, ainda segundo a análise do Foucault, que nesse momento já comenta a investigação sobre a moral do Hume, ele cita, inclusive, indiretamente, é uma paráfrase que ele faz na investigação sobre os princípios da moral. Segundo Foucault, a partir dessa redução do sujeito a uma espécie de mecanismo de atração e rejeição, um mecanismo newtoniano, vocês podem pensar em termos de teoria newtoniana, não é? A partir dessa redução do sujeito a esse mecanismo de eleição ou de rejeição do que é prazeroso ou desprazeroso, nós temos a constituição de duas instâncias de consideração sobre a vida do homem em sociedade. A primeira instância é a instância do interesse imediato, não é? Que é aquela que vai ser posteriormente conhecida como a instância do egoísmo. Então, é claro, se o que me leva a achar que as coisas são boas ou más é o prazer ou o desprazer na minha relação com elas, não é? Isso quer dizer que existe, não é, em cada indivíduo ou se constitui em cada indivíduo uma propensão, não é, por alguma dessas, por classes de representações que vão sendo dispostas segundo esse critério, e essa disposição ela é uma disposição irredutível a outros indivíduos. Ou seja, o meu prazer ele é um prazer que pode ser compartilhado com o seu, mas ele pode ser compartilhado a partir do momento em que eu e você elegemos esse prazer em comum. Mas cada um tem que sentir esse prazer em si mesmo. Ou seja, em última instância, a percepção e a intensidade da percepção são dados individuais. Tânia, você acha que tem um arzinho, uma coisinha assim, que dê para ligar? Eu não sei se eu estou falando muito, mas está um pouco quente aqui, não está? Eu acho que vai chover, está esquentando e... Então, essa é a primeira instância, essa instância das afecções imediatas. Ora, mas como diz o próprio Hume, num ensaio que é o seu último texto, que é do contrato, da origem do governo, um ensaio magnífico, né? Poucas páginas e poderoso, cortante.
o Hume diz: o homem nasce numa família e é compelido, desde o nascimento, a manter laços com outros indivíduos. Então, a consideração do prazer ou do desprazer imediato de cada um, ela é sempre mediada por uma intervenção a qual nós não temos como nos furtar, que é justamente o prazer e o desprazer do outro, ou, se vocês quiserem, o impacto que a realização do meu prazer ou a rejeição do meu desprazer tem sobre o outro que se relaciona comigo. Então, desde o início, existe um constrangimento a esse egoísmo individual, e por uma série de passos que eu só posso reproduzir de maneira muito geral também, quando o homem é levado a instituir a saída do estado de sociedade para entrar no estado de sociedade política, ou, se vocês quiserem, a sair no estado de associação natural para entrar no estado de sociedade política, o que acontece é, efetivamente, uma renúncia ao interesse imediato pela seguinte consideração: a renúncia a esse interesse garante uma série de outras benesses que eu, isolado na perseguição do meu interesse egoísta, não teria das quais eu não teria como desfrutar. Então, o que me leva a abrir mão desse interesse imediato é justamente a consideração pelas restrições impostas pela justiça. E é por isso que, no centro da teoria política humeana, se encontra uma teoria da justiça. E não só no centro da teoria política, obrigado. Como também é isso que vai explicar, em parte, a efetividade dos juízos morais, porque você não pode pensar os juízos morais no Hume fora da sociedade, e, portanto, sem um arcabouço jurídico, os juízos morais eles quase não têm como ser emitidos. Eu não tenho nem situações para emitir esses juízos, ou para explorar a gama de possibilidades de juízos morais que existe inscrita nos sentimentos do homem. Então, o que o Foucault faz com isso é uma coisa muito interessante, que ele explica um pouco isso, mas ele diz: bom, então, no fundo, se nós pensarmos, existe uma espécie de fundamento epistemológico na economia política clássica, que é justamente essa consideração de uma dupla relação no mesmo sujeito. A relação que o sujeito tem, que o indivíduo tem com o seu interesse imediato, e a relação que o indivíduo tem com a renúncia ao interesse imediato e, portanto, com a consideração de uma benesse advinda dessa renúncia. A benesse não é outra além da segurança individual, ou seja, a preservação da integridade física e moral. É por isso que eu abro mão da realização do meu interesse imediato, e é por isso que, na teoria política humeana, a liberdade ela é um ingrediente. Ela é um ingrediente importante, porém não essencial da sociedade política. O ingrediente essencial é a autoridade. Se houver autoridade sem liberdade, nós temos uma sociedade política. Se houver só liberdade sem autoridade, nós não temos sociedade política. Nós temos um mundo onde cada um persegue o seu interesse próprio e, portanto, uma tendência à dissociação entre os homens, ao conflito, ao que o Hobbes chamava de guerra de todos contra todos. Então, a liberdade, para o Hume, deixada a si mesma, é a fonte da anarquia. É isso que ele diz. Então, é um pensador profundamente estranho, alheio, ao tipo de coisa que nós ouvimos por aí sobre a liberdade desde que nesse país deixou de haver uma ditadura. O evento feliz que foi o fim da ditadura instituiu uma espécie de amor em nós pela liberdade, que quando a gente fala isso, quando vem com essa conversa do Hume em sala de aula, às vezes os alunos querem fugir. É um reacionário esse Hume.
Ele não era um reacionário, ele era um conservador. E ele não era um conservador político. Ele era um conservador. Ora, então, o Foucault faz uma coisa muito hábil com isso, porque no Hume, essa dissociação, ou esse conflito entre o interesse individual e o interesse geral, ele é a chave para compreender, então, essa espécie de tensão permanente entre a liberdade e a autoridade em todo o governo. É uma tensão permanente. Em todo o governo existe um elemento de liberdade em conflito com um elemento de autoridade, pode ser minúsculo, mas ele está lá. Então, e é isso que vai permitir ao Hume decifrar o que é certamente o enigma político do século XVIII, que é a natureza da Constituição inglesa. Então, num certo sentido, o coroamento da análise humeana da experiência política é o trabalho do historiador. E é por isso que o Hume encerra a sua carreira literária sendo historiador. Certo? Se vocês juntarem as milhares de páginas que ele escreveu na história da Inglaterra, a obra histórica dele é mais extensa que a obra filosófica. Nas fichas catalográficas nas bibliotecas britânicas, o que o Hume vem escrito David Hume, vírgula, historiador. Não é philosopher. Certo? Ora, o que o Foucault faz porque o que interessa ao Foucault não é explicar, então, isso que eu estou dizendo do Hume, mas é partir dessa dissociação que o Hume estabelece entre um indivíduo que é prisioneiro da sua vontade e um indivíduo que abdica da satisfação da sua vontade, essa espécie de caráter esquizofrênico da subjetividade moderna. Ele vai mostrar, a partir disso, como é que é possível, com Adam Smith, se instituir uma lógica pela qual o homem vai poder ser considerado não só como um homem político, mas também como um homem econômico. E não só como um homem econômico, mas um homem econômico cuja instituição, de fato, representa uma crítica às ambições desmesuradas da política. É isso que o Foucault mostra no Nascimento da Biopolítica.